Gente, vamos lá falar de cachorro? Olha quem tá aqui comigo. Um Golden, como é que ele se chama? Ludovico. E um Husky, como é que é o nome dele? Aquiles. Olha que coisa linda, os dois. Lindo. E o Aquiles, que é o Husky, gente, ele é um verdadeiro lorde inglês, tá? Uma educação formidável, não late, não faz barulho, é todo quietinho na dele. O Ludovico tá aprendendo ainda. O Ludovico é mais novinho, né? Mas o nosso Aquiles, ele já tem um treinamento e tal, mas eu tô aqui na Madalena, nesse canil que pertence aqui ao Luiz e o Lucas, né? Aqui na zona oeste do Recife. Lucas é esse aqui. Ô Luiz, vamos começar a falar a respeito de como é que tem que ser esse adestramento. Então a gente tá aqui com um Husky, que é uma raça que muita gente tem. A partir de que momento, de que idade, por exemplo, eu preciso levar ele para adestrar, caso eu queira adestrar? Perfeito, né? O ideal é a gente começar o adestramento com qualquer raça, chegou em casa, já procura orientação profissional, né? Então, com seus 45, 60 dias de vida, o cão já pode ser direcionado, né? Dentro do ambiente, a família também devidamente orientada com relação ao que pode, o que não pode fazer, para que a gente possa favorecer os comportamentos corretos, né, daquele animalzinho e ele já cresça aí sabendo as regras da casa, né? Para ter um bom convívio aí com sua família. Pois é, adestramento é fundamental, principalmente em raça grande, hein, gente? Mas deixa eu chamar a doutora Thaís aqui. Por favor, doutora Thaís, que é veterinária, muito boa tarde. Eu quero um cachorro. Na verdade, eu quero mesmo, gente. Tô atrás de um pequenininho. Vocês souberem, manda informações aqui pro Vem Pernambuco. Eu quero um cachorro, vou colocar o cachorro na minha casa e tal. O que é que eu preciso para ter esse espaço, né, de respeito ao cachorro? Não é querer. Você tem que ter estrutura para ter esse cachorro. O que é que eu preciso, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, a gente tem que ver primeiro a demanda da vida, né, a rotina, o espaço da casa com o cachorro que vai caber, né? Se é de porte grande, médio, pequeno, para você ter o orçamento de colocar um adestrador, um veterinário, escolher um canil adequado, né? Que a genética é uma coisa que influencia no jeito do cachorro, doutora? Total. Esses cães aqui de porte grande tem uma grande influência para ter displasia. O Golden aí tem para ter dermatite, né, atópica, problema ocular. Cachorro grande, como a gente está vendo aqui, o Husky e também o Golden, né? É o Golden. Quero confundir com o Labrador, mas é Golden esse, gente. Tem que ter uma casa espaçosa, um apartamento espaçoso, ou assim, mesmo numa casa tão menor ou num apartamento menor, dá para ter, mas tem que ter algumas regrinhas aí. Dá para ter de acordo com que você tem a responsabilidade para dar a rotina adequada para esse animal, né? Você adequando sua vida para colocar ele numa creche, para colocar ele com adestradores, fazer tudo da forma correta, sabe? Isso cabe super na rotina de qualquer pessoa. Não, e ter o tempo de passeio, gente. O tempo de passeio é fundamental, doutora, não é verdade? Com certeza. Passear aí 2 vezes no dia, né? Ver a energia que a raça demanda, isso é muito importante para incluir na rotina, né, do dia a dia deles. E super cabe para qualquer pessoa ter. Beleza, já volto a falar com a doutora, mas deixa eu falar com o Lucas, que está com o nosso querido Ludovico aqui. O Ludovico é um Golden, gente, que é uma das raças, Lucas, que é adestrador também, que é bastante escolhida, por exemplo, para ser guia de pessoas que têm deficiência visual, né? Por quê? Então, geralmente a gente trabalha, né, as pessoas trabalham geralmente com a questão de melhoramento genético, então predisposição da raça. Então, a partir desses detalhes de cada cachorro, né, essas predisposições, eles são selecionados para fazer alguns tipos de atividade. Tanto o Golden, por exemplo, nessa questão do acompanhamento para cegos, ou até mesmo cães de assistência, ou então até outros cães, como cães de pastoreio também, que são Border Collie, que a gente geralmente pega alguns detalhes de cada raça para que a gente possa direcionar ele para a atividade desejada. O Golden, ele geralmente é um cachorro muito sociável, né? Então ele se dá bem com criança, com idosos e tudo mais, mas eu ter um Golden não significa que ele necessariamente vai ser um cão sociável, porque depende da forma como eu crio.
tudo isso influencia, né? Influencia totalmente, né? E além disso, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, quando a gente pensa num cão como um indivíduo único, ele pode ter suas particularidades. Por mais que ele tenha predisposição para poder agir, né, da forma que a gente espera, como um cão de assistência ou o que seja, né? Até mesmo em questão de treinamentos, ele é um cão que ele também tem suas particularidades, como ele pode ter uma energia excessiva, mesmo ele sendo de alguma raça muito mais tranquila. Ele pode ser um cão agressivo por algum momento, algum motivo genético, mas sim, a gente precisa sempre estar atento a esses detalhes. A gente viu situações esses dias de pitbulls que atacaram pessoas, alguns inclusive acabaram, foram fatais esses ataques, infelizmente, Lucas. Mas em muitas dessas situações o que a gente percebia é que eram cães exclusivamente de segurança para proteger a casa, e me parecia que não eram cães que a sociabilidade foi trabalhada neles. A gente não quer aqui, não vem, gente, crucificar ou falar mal de quem cria um pitbull. Crie, agora tem a responsabilidade para tornar esse cão mais sociável. Sim, com certeza. E a gente também precisa levar em consideração, né, que, por exemplo, o pitbull ela não é uma raça para segurança, né? Não é uma raça de proteção. Ela é uma raça que foi predisposta antes para caça, principalmente, e aí muitas vezes as pessoas, por uso indevido, acabaram trazendo os cães para rinhas de cães, né? Só que a gente precisa também identificar que esses cães, eles têm sim os instintos deles, que eles precisam ser extravasados, né? E além disso, a gente precisa também saber se aquela família está disposta a fazer o que aquele cão precisa. Porque basicamente um pitbull, geneticamente falando, ele tem muito mais predisposição a ter contatos com pessoas do que com outros cães. Só que por motivos de cruzamentos errados, até mesmo cruzamentos de fundo de quintal, como a gente fala, acabam trazendo alguns detalhes genéticos que possivelmente a gente não gostaria que aquele cão tivesse. Isso aí prejudica, inclusive, o cão, o jeito que ele vai se portar, é isso? Com certeza. Então, assim, alguns detalhes, né, na genética do cão, se a gente não for avaliado e a gente não trouxer melhoramento, a gente vai acabar disseminando vamos dizer assim, características inadequadas daquela raça específica. Deixa eu falar aqui rapidinho com o Luiz a respeito justamente de pitbull, Luiz. Como é que eu preparo minha casa para ter um pitbull? Eu sou uma pessoa que quer um pitbull, né? Vamos supor. O que é que eu preciso ter? Como é que eu preciso ser para que esse cão não seja, de fato, agressivo ou se torne um cão que vá também atacar outros animais se eu passear com ele na rua? No caso do pitbull, como é que faz? Primeiro de tudo, né, a gente tem que ir atrás de um canil, né, de um local que tenha a criação responsável, né? Então, conhecer o pai, conhecer a mãe, visitar o local, né, para ver como é o processo de criação desses cães que estão ali naquele ambiente, né? Assim que esse cãozinho chegou em casa, tem uma preocupação diferenciada com a socialização desse cachorro. Então, durante os 4 primeiros meses de vida, o cão ele passa por um período crítico de socialização. É o período mais importante da vida dos cães, são os 4 primeiros meses de vida. Então, se esse cão passa os seus 4 primeiros meses de vida sem contato com o mundo, ele possivelmente vai ser um cão mais medroso, mais inseguro, né? Porque ele não teve a oportunidade de conhecer o mundo afora. E aí, quando a gente fala de uma raça potente, né, que tem um potencial de danos, a gente vai acabar tendo problemas lá na frente, entendeu? De repente ter outros animaizinhos em casa, uns gatinhos, outro cão também, para ele também já ir se enturmando é importante, né? Exato, né? Você pode fazer isso, mesmo se você não estiver em casa, o fato de você pegar ele, levar no colo, dar uma volta pelo bairro, entendeu? Utiliza de amigos que têm cães mais tranquilos, né? Que estão vacinados, né? Estão com o processo certinho aí com relação a esse protocolo, para poder fazer uma apresentação legal, isso tudo é bem importante. Ok, muito obrigado. Olha, daqui a pouco, Vivi, a gente volta. Só lembrando o seguinte, hein? Aqui em Pernambuco é obrigatório todas as cidades do estado. Desde 2003 existe uma lei para que Rottweiler, Pitbull, Pastor Alemão usem focinheira ao passear, tá? Por mais sociável que ele seja.